Olá, pessoal! Professora Flávia, Segurança do Trabalho, e essa é a disciplina de Segurança na Eletrotécnica. Essa é a nossa segunda aula e conforme nós iniciamos na aula anterior, nós começamos a falar um pouquinho aí da hierarquia das leis, a importância de se seguir, né, a normatização, começamos a falar também um pouquinho aí da nossa Constituição Federal, que é quem deu parâmetro para a criação da nossa lei de entendimento e o nosso livro de normas. Quando a gente fala da NR, nós estamos falando basicamente da Portaria 3.214 de 1978. Essa portaria, ela foi escrita, né, e foi também publicada pelo Ministério do Trabalho, e ela visa, dentre os seus 37 artigos, garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores durante a execução de suas atividades, além da proteção da sua saúde perante a exposição dos agentes ambientais presentes nas empresas. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor aí dessa questão das normas regulamentadoras. A NR, ou a Portaria 3.214, ela vai ser composta por 37 regras. Dentro dessas 37 regras, nós vamos ter as regras de procedimentos para a realização de trabalhos com eletricidade, né, que é a foco para o curso de vocês, que é a NR10. Vamos ter normas que falam sobre o período de avaliação da saúde dos trabalhadores, né, nas suas 5 esferas, que é quando o trabalhador entra na empresa, durante o período que ele está na empresa, caso ele se afaste, quando ele retorna e também quando ele sai da empresa, né, quando acontece o seu desligamento. Mas sobre isso a gente fala mais para frente. Essa portaria, ela ainda conta com normas regulamentadoras que vão trazer a segurança do trabalhador durante a execução de atividade, né, na construção civil. Nós vamos ter normas regulamentadoras que garantem a segurança do trabalhador quando ele realiza uma atividade em subestação, né, que é denominada como espaço confinado. Nós vamos ter também normatizações que garantem a segurança durante a execução em trabalho em altura, quando nós executamos atividade em caldeiras e vasos de pressão, em alto forno, até mesmo a questão de transporte e manuseio de carga, enfim. São várias normatizações que, de acordo com a profissão de cada trabalhador ou segmento que cada empresa atua no mercado, ela vai ter uma norma específica para garantir que atenda às questões normativas de segurança, né? Ou seja, o trabalhador ele vai chegar na empresa, vai realizar sua atividade e vai para casa em segurança. Inclusive, nesta área da segurança, nós ainda temos esse cuidado normativo prescrito em lei, onde o trabalhador ele é responsabilidade da empresa ou empregador, desde o momento que ele sai da sua casa, sendo direcionado para o trabalho, até o momento que ele chega na empresa e vai da empresa para casa. Ou seja, a norma e a lei, ela determina que o trabalhador é responsabilidade da empresa antes de ir para o trabalho, durante o trabalho e após o trabalho, mas é claro, dentro de critérios específicos desse trajeto que ele percorre e também da sua postura dentro da empresa. E eu não falo apenas de acidente. A norma ela é mais abrangente. Ela vem para prever o acontecimento de acidentes, né? E o acidente, somente para a gente relembrar, é aquele fato, né, não previsto, ou seja, eu não estava programando machucar naquele dia. Então, o fato não programado que possa gerar lesões ou perturbações funcionais. E a perturbação funcional, ela não é apenas o acidente, ela pode ser considerado como o acidente e também pode ser considerado ali como uma doença ocupacional. A doença ocupacional é aquela que acontece proveniente à exposição do trabalhador aos agentes ambientais ou agentes danosos à saúde do mesmo,
proveniente daquele ambiente. Então, para que possamos dar prosseguimento a este conteúdo, é importante que tenhamos em mente que as normas regulamentadoras, elas são para garantia da segurança do trabalhador, para garantia dos processos de qualidade da execução da atividade e para garantia da própria vida daquele indivíduo que está realizando uma atividade que, na área elétrica, são atividades de grande risco. Bem, não adianta nós falarmos das normas regulamentadoras e a finalidade dessas normas sem que entendamos o princípio geral da segurança. Qual que é o objetivo da segurança do trabalho na vida de cada um dos trabalhadores? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a definição de saúde, ela é o completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doenças, enfermidades ou patologias. Ou seja, não basta o indivíduo estar fisicamente saudável, não basta aquele indivíduo não apresentar nenhum tipo de dor ou manifestação de desconformidade do seu corpo, não basta ele simplesmente não estar reclamando, né, não estar se queixando de nada. Para que ele tenha saúde, ele tem que ter um bem-estar físico. E aí, quando eu falo físico, eu estou sim falando que aquele indivíduo ele não pode ter nenhum tipo de situação que o seu corpo está manifestando algum tipo de doença, né? Exemplo, ele não está com febre, ele não tem uma disenteria intestinal, ele respira normalmente, né? Então, isso são sintomas físicos. Mas ele precisa também ter um bem-estar mental social. O que vem a ser essa questão mental social? Hoje se vê falando muito em depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade. Isso é o que a OMS se refere quando fala de saúde mental, que são aqueles desequilíbrios, né? E pode parecer feio a gente dizer que é um desequilíbrio mental, né? Arremete a entender que aquela pessoa ela tem um problema mental, né, que foi muito aí recriminado em décadas passadas, e hoje a gente entende que um problema mental ou a saúde mental, ela é simplesmente uma questão que pode ou não ser transitória na vida daquela pessoa. Por exemplo, a pessoa está deprimida pelo volume de situações que ela vem vivenciando, que é o que aconteceu muito na pandemia, né? Nós tivemos isolamento social, tivemos a perda de vários entes queridos, conhecidos, colegas de trabalho, e com isso nós fomos definhando os nossos sentimentos. E esse processo de guardar aquele sentimento, aquele acúmulo de solidão, aquele medo de morrer, ele foi nos adoecendo mentalmente. E automaticamente, com esses sintomas mentais, e o nosso cérebro é a parte mais delicada do nosso corpo, porque ele comanda todo o corpo. Todos os órgãos do nosso corpo ele pode ser substituído, exceto o cérebro. Podemos fazer transplante de coração, podemos fazer transplante de rins, podemos viver apenas com um rim ou com um único pulmão, mas o cérebro ele é único. A partir do momento que o nosso cérebro ele adoece ou que o nosso cérebro morre, o ser humano morre também. E aí, quando nós falamos aí das doenças mentais, nós estamos falando dessa estrutura extremamente frágil. Se eu não tenho saúde mental, o meu bem-estar social, que é aí o terceiro item que a OMS coloca, né, como o conjunto, ele também não estará bem. Pois uma vez que eu estou deprimida, eu vou gerar ali um enclausuramento, eu vou me afastar das pessoas, eu vou me sentir rejeitada por elas e com isso eu entro em enfermidade. A saúde mental ela é tão delicada que ela pode acarretar outras enfermidades. Por exemplo, uma pessoa que passa por um alto índice de estresse,
ela entra em uma situação de fragilidade mental tamanha que o corpo dela começa a manifestar. Que na segurança nós chamamos, né, e na psicologia também, de doenças psicossociais e psicoemocionais. Exemplo, a gastrite nervosa. É uma doença que ataca o seu estômago porque você mentalmente não está bem. Ou nós temos também a bulimia nervosa, né? A pessoa come excessivamente ou não come, ou come e provoca vômito por causa do nervosismo. Então, como vocês podem ver, quando a gente fala saúde, não basta eu não estar fisicamente doente, eu também não posso estar mentalmente adoecido, que dessa forma o meu corpo manifestará doenças sequentes. Além disso, na área da segurança, a saúde mental do trabalhador ela é de extrema importância, pois uma vez que aquele indivíduo ele está fragilizado, que ele está mentalmente com suas defesas baixas, né, ele está suscetível a cometer o que nós chamamos de ato inseguro, né? Ou seja, ele é um risco para ele e é um risco para outras pessoas também. E na área elétrica, esse risco ele não pode ser admitido, uma vez que uma pessoa manuseando um equipamento energizado ou uma rede energizada, ela se torna um perigo para todas aquelas outras pessoas que ali estão, pois ela está manuseando um dispositivo de alto risco. Então, esse conjunto que é empregado pela segurança do trabalho, ela visa isso, criar campanhas educacionais de uma forma acessível para todos aqueles que trabalham na empresa. Essas campanhas educacionais, elas vão trazer ali mecanismo para avaliar as condições físicas, mentais do indivíduo, e esse equilíbrio é o que garante que não iremos ter adoecimentos dentro da empresa. Mas veja bem, esse conceito da OMS, apesar dele falar ausência de doença ou enfermidade, ele trata apenas uma tangente das questões da segurança do trabalho, que é a saúde. Mas, além da saúde, nós ainda temos os riscos de acidente, que deve ser avaliado durante todo o processo e que é um dos focos principais das normas regulamentadoras. Sabemos assim que o trabalhador da área elétrica ele está exposto a vários riscos ali no ambiente ao qual ele executa a atividade. O risco do choque elétrico, é claro, pois é a fonte do dispositivo onde ele vai executar a sua atividade, onde ele vai fazer o manuseio, é a forma a qual ele tem para trabalhar, né? Mas ele também vai ter o risco, por exemplo, da queda em altura, lesão causada aí por uma queda do desnível. Esse desnível ele estará presente no ambiente de trabalho quando ele for executar uma atividade como, por exemplo, a manutenção em um poste, ou quando ele for executar até mesmo a troca de uma lâmpada ou a instalação do dispositivo elétrico a uma altura superior a 2 metros do solo. Esse indivíduo ele poderá estar sujeito a lesões nos membros, né? Muito frequente acontece lesões nas mãos por esmagamento ao fazer a manutenção em uma máquina energizada ou uma máquina em operação. Acontece muitas das vezes ele prender as mãos em engrenagens ou até mesmo por um mero descuido ao executar aquela atividade ali, né? Portando um adorno que pode parecer bobagem, mas é um simples anel, uma simples pulseira que pode prender em uma polia ou pode prender em um parafuso ou um dispositivo e ficar preso ali, causando a lesão nas mãos desse trabalhador. Entre outras mais, nós temos, por exemplo, na execução de uma tarefa rotineira, a hiperextensão da lombar. O que seria isso aí?
quando o trabalhador ele se estica por muito tempo, fica em pé por muito tempo fazendo um trabalho acima da altura da sua cabeça, aquilo faz com que ele force a coluna lombar, force os braços começam a ficar pesados, vai gerar lesão nos ombros, então ele pode gerar um adoecimento na estrutura músculo-esquelético durante ali a execução daquela atividade. Pode parecer pouca coisa, mas ao decorrer do tempo, o acúmulo dessas lesões, elas vão se tornando crônicas. E para que a gente tenha ideia, a gravidade disso, uma lesão que é crônica, ela não tem cura. E principalmente quando nós falamos de lesão na coluna cervical, existe um problema maior, que é o fato de não poder se operar. Em termos técnicos, quando nós falamos lesões na coluna vertebral, nós estamos falando lesões no disco vertebral. O que é o disco vertebral? São os amortecedores que nós temos entre uma vértebra e outra. Uma vez que esses amortecedores eles saem do lugar, eles geram uma doença chamada hérnia de disco, né? O disco é o amortecedor. A hérnia de disco, ela é uma doença que raramente poderá ser operada. E uma vez que essa estrutura saiu do lugar, esponjou para fora do alinhamento da nossa coluna cervical, aquele indivíduo vai sofrer dores crônicas para o resto da vida. Não se faz uma cirurgia de coluna mais. Hoje, nós apenas tratamos o problema de forma paliativa. E não podemos deixar de falar, né, na questão pós-acidente. O que o acidente pode acarretar para a vida de um trabalhador? Mesmo que o indivíduo não seja o acidentado, somente o fato dele se envolver naquele acidente, isso já cria uma perturbação mental naquele trabalhador. Imagine a situação, você vê um amigo seu sofrendo um acidente, e os acidentes que envolvem a rede energizada, na grande maioria deles, né, principalmente quando é alta tensão, nós temos ou óbito, ou a carbonização do indivíduo, ou quase óbito. O que seria um quase óbito? É quando o indivíduo chega a ter uma parada cardíaca, mas através de procedimentos de primeiros socorros, aquele indivíduo ele volta, vai para o hospital, faz o tratamento e tem ali a sua vida de volta ou parcialmente de volta, né? Porque aquele indivíduo ele não vai viver normalmente. Então, são situações que podem acontecer e que o trabalhador vai ficar com receio de acontecer com ele. Aquele trabalhador ele vai ficar traumatizado, ele vai ter medo. O que sofreu o acidente vai ter lesões e cicatrizes permanentes. Ele também mentalmente vai ter medo. Esse trabalhador ele vai ter esse sofrimento de ter vivido e também presenciado uma situação a qual ele foi acometido aí quase à morte, né? Então, são atividades que nós temos que tomar um cuidado muito grande para que não aconteçam acidentes que envolvam as mesmas. Para que a gente entenda um pouquinho melhor sobre essa questão do prevencionismo, é necessário que a gente volte um pouquinho lá na história. Na época da Revolução Industrial foi quando começou a se entender um pouco mais aí sobre esses conceitos prevencionistas. Foi visto a importância de se criar leis, limitando a jornada de trabalho, limitando o salário, né? Quem teria direito ao quê? E aí logo em seguida veio a licença maternidade, 13º, fundo de garantia e todos os benefícios que nós temos hoje. No Brasil em si, a segurança ela só começou a ganhar observância a partir de 1919. É compreensível esse atraso, pois o nosso país ele é um dos países mais jovens aí do mundo, né? Então nós temos 500 e poucos anos de descoberta. Não dá para comparar com a Europa,
com o Oriente Médio, que são países milenares. Então, no Brasil, foi instituído o decreto 3.724 de 1919, onde em seu artigo 1 cita a questão do acidente, do que eles viam, né? Qual que era a definição que eles viam ali de acidente. E nessa época, eles entendiam que o acidente era um acaso, né? Ele era uma obra do destino, uma obra do acaso. Ou seja, aconteceu e aconteceu. A legislação ela precisou evoluir para entender que o acidente ele não é um ato infortuno. O acidente é um acontecimento que pode ser evitado e deveria ter sido evitado. E a sua ocorrência, ela tem que estar respaldada em lei. Ou seja, através da Lei 8.213 de 91, onde remete às questões da Previdência Social, que traz o direito do trabalhador à proteção e resguardo perante ao Estado maior, né, onde a própria Previdência, naquilo que a gente conhece como INSS, ela vem garantir que o trabalhador ele terá dinheiro, né, terá um respaldo financeiro para a sua segurança, para a sua alimentação, para o tratamento de saúde e para as suas contas do dia a dia. Então, o acidente deixou de ser um mero acaso, né, uma questão de sorte ou azar, para ser um problema da Previdência Social, onde todos aqueles trabalhadores que contribuem como segurados dessa previdência, né, que hoje a gente vê aí no nosso contra-cheque, descrito em INSS, que é as taxativas do nosso seguro, que nós pagamos, e o fato de você pagar o seguro, que é o INSS, ou você pagar o carnezinho, te dá amparo legal e direito de, em caso de uma necessidade de afastamento do seu posto de trabalho, por uma doença ocupacional, por um acidente, você terá um respaldo financeiro. A própria lei, né, ainda falando da Lei 8.213 de 91, é importante a gente colocar que no artigo 19 cita da seguinte forma: o acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício da função. No artigo 7º, né, no inciso 7º, no artigo 11, ele ainda destaca que o acidente ele pode provocar lesões corporais ou perturbações funcionais que causem morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Dessa forma, nós podemos entender que o acidente deixou de ser uma obra do acaso para se tornar uma caracterização de um mecanismo ou de um momento onde você não era de responsabilidade única e exclusivamente sua. Você tinha alguém que deveria estar zelando pelo seu bem-estar, que é a empresa. Então, quando a gente fala desta caracterização do acidente com uma ligação, com um nexo causal com o seu empregador, nós estamos atestando que você precisa ser respaldado pela empresa. A empresa ela precisa ter um olhar perante a sua segurança para que você vá trabalhar bem e volte para casa bem. Ou seja, você é de responsabilidade da empresa. Segundo esse mesmo conceito, o acidente de trabalho ele vai se dividir em 3 categorias. A primeira categoria que a lei descreve é que o acidente ele pode acontecer na forma típico, ou ele é denominado como acidente típico. Esse tipo de acidente ele é caracterizado da seguinte forma: o acidente que ocorre quando eu estou a serviço da empresa, eu estou em nome da empresa, eu estou à disposição da empresa ou eu simplesmente estou nas dependências da empresa. Para a gente poder ilustrar
esta questão, eu posso colocar para vocês da seguinte forma. Estou realizando uma ordem de serviço em um cliente da minha empresa, ou da empresa a qual eu presto serviço, né? Se eu tomei um choque elétrico, é um acidente de trabalho, ou um acidente típico, né? Se eu estou indo para atender esse cliente, bati o carro da empresa, estou com a ordem de serviço, o pedido de atendimento para aquele cliente, então eu bati o carro. É um acidente típico. Mesmo eu não estando dentro da empresa, eu estou fazendo algo pela empresa. É um acidente típico. Se eu estou no final de semana, estou junto com os funcionários da empresa numa partida de futebol. Essa partida de futebol eu estou jogando pela empresa e sofro um acidente, é considerado acidente típico. E por que isso? Mas eu estou no fim de semana, eu estou estou jogando futebol. Por que vai ser considerado acidente típico? Por que eu ainda sou responsabilidade da empresa? A lei, ela entende que se o seu supervisor imediato solicitou que você vá num evento social, o trabalhador ele fica acuado a negar o pedido. Então, sendo forçado para realizar essa atividade, ele acaba indo para aquele ambiente como se ele estivesse indo para a empresa. O acidente aconteceu. Não foi diretamente culpa dele. Então, entendemos que é um acidente típico. E ainda posso dar um outro tipo de exemplo. O trabalhador, ele foi para um outro estado realizar um treinamento de aperfeiçoamento das técnicas de trabalho dele, sendo ou não da segurança, mas foi realizar uma atividade, digamos que ele foi fazer uma reciclagem de um procedimento de manuseio de uma rede energizada, ou algo assim do tipo. Em outro estado, ele estando dentro do horário de treinamento, ou estando dentro do hotel onde a empresa reservou para ele sofre um acidente, é considerado acidente típico. No entanto, digamos que esse indivíduo estava lá no Rio de Janeiro realizando um treinamento, acabou o treinamento, ele resolveu curtir um dia de praia no restante do período que ele estava no local. Se esse indivíduo se acidentou fora do hotel, fora do espaço de treinamento, ele descaracterizou o acidente. E aí já não é mais típico. Então, somente para que possamos fechar o entendimento do acidente típico, para que ele seja caracterizado e definido como responsabilidade da empresa, eu tenho que estar realizando as atividades dentro do perímetro da empresa, eu tenho que estar realizando atividade pela responsabilidade da empresa, ou eu tenho que estar fazendo algo em nome da empresa, seguindo os requisitos normativos da empresa. Ou seja, eu não bebo em trabalho, eu não vou para a praia em trabalho, então dessa forma eu não poderia estar fora do hotel. O segundo tipo de acidente, e é um que gera muitas dúvidas para as pessoas, é o acidente de trajeto. O acidente de trajeto ele é descrito como aquele acidente ocorrido no percurso da sua residência para o trabalho, do trabalho para a sua residência. Então, se um indivíduo ele pega vale transporte da empresa, mas vende o vale transporte e vai de moto e sofre acidente, ele não está respaldado, porque ele declarou para a empresa que ele iria de ônibus. Uma vez que ele pega a moto para ir, por mais que seja mais rápido, que a moto seja dele, é mais barato, ele descaracterizou o acidente. No entanto, qualquer outro acidente que ele sofra no perímetro que ele declarou que seria o seu trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, ele estará respaldado pela lei. O terceiro tipo de acidente,
e ele não é apenas um acidente, as pessoas não enxergam ele como acidente porque ele é uma consequência. E esse terceiro, nós vamos denominá-lo em duas categorias, que é o acidente devido à doença ocupacional, também denominado acidente / doença ocupacional. Esse tipo de acidente, ele é ocasionado pela exposição do trabalhador a agentes perigosos e agentes insalubres. O que vem a ser insalubre? É aquilo que pode causar um adoecimento naquele indivíduo. Sendo assim, nós temos as duas categorias, que é a doença profissional. Desculpa. A doença profissional é entendida como aquela onde existe a presença de um risco ocupacional na profissão daquele indivíduo. Um exemplo bem facinho para a gente entender isso. Eu trabalho utilizando a minha audição. Trabalho como telefonista. Apenas eu estou exposta ao risco ruído. Automaticamente, depois de prolongados anos, prolongados períodos exposta àquele ruído, meu tímpano, né, meu aparelho auditivo, ele começa a entrar em degeneração, ele começa a degenerar. E aí, nesse caso, eu vou desenvolver uma surdez ocupacional. As outras pessoas que trabalham comigo, que não utilizam o telefone, que não ficam expostas ao ruído o dia inteiro, essas pessoas não vão desenvolver a surdez como eu. Porque o risco ocupacional o risco de doença do trabalho, ele afeta única e exclusivamente aquela pessoa que está exposta àquele agente. Já o doença do trabalho, ele já engloba a presença do risco ocupacional, e não se preocupe, nós vamos entender melhor mais à frente o que é o risco ocupacional. Mas esse risco ocupacional, ele está exposto para todos os trabalhadores. Então, todos terão uma perda auditiva, todos ficarão surdos. Então, resumidamente, a doença profissional é aquela onde o risco de adoecimento é único e exclusivamente daquele trabalhador que executa a atividade. Já a doença do trabalho, ele vai ser aquela doença onde o risco ocupacional está ligado diretamente a todo o ambiente de trabalho, onde todos podem adoecer. A empresa, ela tem que fazer o comunicado de acidente do trabalho. Então, sempre quando acontecer um acidente, a Previdência ela tem que ser comunicada através do que nós denominamos como CAT sobre esse acidente. Digamos que o mesmo ele tenha acontecido na sexta-feira, um dia útil, independente do horário da sexta-feira, ele finaliza às 23h59 da segunda-feira. Digamos que na segunda-feira seria um feriado nacional. O acidente aconteceu na sexta. A empresa terá até a terça-feira para fazer esse registro, no mesmo horário, às 23h59, como horário limite. Caso a empresa não faça o registro, e o registro ele é direito do trabalhador, ela será penalizada pela Previdência Social nos casos de registro realizado pelo próprio empregado, por familiares do empregado, pelo sindicato da categoria ou por autoridades competentes, que nós podemos entender bombeiro, podemos entender o SAMU, o Serviço de Atendimento Médico que atendeu aquele indivíduo, Polícia Militar. Então, são autoridades competentes. Uma vez que qualquer uma dessas faça o registro e a empresa não tenha feito a emissão desse documento, que deve ser feito em 3 vias, uma para o trabalhador, uma para a própria empresa e uma para a Previdência Social, a empresa será multada. Uma vez que o trabalhador ele passou por um período de afastamento e esse afastamento ele ultrapassou a 15 dias,
A empresa, ela passa a responsabilidade de pagamento das remunerações deste trabalhador à Previdência Social. Então, durante 15 dias de atestado eu recebo pela empresa, os demais dias posterior a esses 15 dias eu passo a receber pela Previdência Social. Caso esse meu afastamento ele perpetue ou ele dure por mais de 31 dias, eu passo a usufruir, quando retorno, de um benefício chamado garantia provisória. Essa garantia provisória, ela garante que durante os próximos 12 meses o trabalhador não seja demitido, nos casos de acidente do trabalho e doença ocupacional. Mas o que seriam esses 12 meses que ele não pode ser demitido? E não é bem que ele não pode ser demitido. Ele até pode ser demitido, mas somente sobre falta graves ou gravíssima, que é o quê? Justa causa. Essa garantia provisória é para que o trabalhador ele se reabilite em uma nova função. Porque não adianta o trabalhador adoecer, afastar, e eu voltar com ele para o mesmo setor onde ele havia sido adoecido. Ele vai adoecer novamente e vai tornar a afastar. O que é ruim para a empresa e é ruim para a Previdência. Uma vez que ele retorna do afastamento, adoece novamente e torna a afastar, aquele trabalhador ele tem o seu período de garantia provisório congelado, e quando ele retorna, ele zera aquele período e começa a correr os 12 meses novamente. Então, ele fica nesse vai e vem entre a Previdência e a empresa, e o adoecimento dele vai se tornando crônico, ok? Então, recapitulando, se acidentou ou adoeceu, a empresa tem que ser comunicada. A empresa deve comunicar à Previdência Social sobre esse afastamento. Se o trabalhador ficar por mais de 31 dias afastado, quando ele voltar, e esse afastamento é pela Previdência, tá? Posteriormente, aqueles 15 dias que eu falei com vocês, né? Pois a partir do 16º dia ele passa a ser responsabilidade da Previdência, e aí se ele ficar 31 dias afastado, ele passa a ter direito à garantia provisória. Mesmo ciente que o acidente é um fato não programado, existem duas contextualizações que vão classificar o que é o acidente. Nós temos a condição insegura e o ato inseguro. O ato inseguro, ele é classificado como aquele onde o trabalhador ele tem consciência dos riscos, ele tem consciência dos processos de segurança, mesmo assim, ele opta pela ação ou a omissão desses procedimentos de segurança, se expondo ao risco de acidente. As ações onde o homem exerce uma atividade e mesmo assim se põe a esse risco, ela vai ser classificada como um ato inseguro. Por exemplo, eu tenho consciência que na rede energizada eu não posso fazer o manuseio com as mãos molhadas. Mesmo assim, eu toco essa rede energizada. É um ato inseguro. Eu coloquei a minha vida em risco, estando consciente que aquela situação ela poderia gerar uma lesão ou até a minha própria morte. Podemos, assim, entender que o ato inseguro ele está caracterizado em atitudes como usar um equipamento de proteção individual de forma errada ou utilizar roupas inadequadas num ambiente de trabalho, como um ambiente onde exista a possibilidade de campos eletromagnéticos ou um ambiente onde eu vou manusear a rede energizada. Eu não posso utilizar roupas que tenham partes metálicas, por exemplo, botão, abotoaduras. Eu não posso utilizar, inclusive, adornos, né? Brinco, relógio, pulseira, anel, gargantilha. Isso tudo é caracterizado como uma vestimenta inadequada. A vestimenta inadequada, ela é um ato inseguro.
utilizar bebidas alcoólicas ao operar máquinas ou operá-las sem a devida habilitação, trabalhar sem os equipamentos de proteção coletiva ou individual, o EPI ou EPC, limpar e ajustar as máquinas em movimento, isso pode gerar inclusive esmagamento, como foi dito no início. Tenta ganhar tempo criando improviso ou burlando o sistema de segurança dos equipamentos. Temos também consumir bebidas alcoólicas ou substâncias tóxicas entorpecentes durante a execução das atividades. Operar equipamentos com sono ou distraído, ou até mesmo executar tarefas que envolvam o trabalho em altura sem a utilização dos devidos equipamentos, como, por exemplo, o cinto paraquedista, que vai evitar com que o trabalhador caia ao manusear, né, ou a realizar a sua atividade em altura. Por outro lado, nós não podemos atribuir o acidente de trabalho única e exclusivamente ao trabalhador, pois o ato ele é compartilhado uma vez onde a empresa não deu condições para que aquele trabalhador executasse atividade de forma segura. Essa situação ela é denominada como condição insegura. A condição insegura ela vai ser caracterizada pela presença do risco, a integridade física e a saúde do trabalhador, porém a empresa induziu aquele trabalhador ao risco. Por exemplo, não deu as devidas manutenções nas máquinas, né? Não autorizou as devidas manutenções nas máquinas para que elas fossem tidas como materiais seguros, não cumpriu as normas regulamentadoras, não ofereceu treinamento ou equipamentos condizentes com os riscos que estão presentes. Então, se acontecer alguma atividade, né, que gere um risco para a saúde do trabalhador, e esse risco de vulnerabilidade, ele vai afetar a saúde do trabalhador, ela vai ser classificado como uma condição insegura, ou seja, a empresa criou uma condição a qual o trabalhador ele fica refém de se negar a fazer, né, por medo de ser mandado embora, ou porque ele tem consciência do sustento dele, ou porque ele está sob grande pressão, ou porque ele é comissionado, recebe participação nos lucros, né, que é a tal da PL. Então, ele se vê induzido a fazer aquela atividade. E a empresa, estando no seu papel de ente protetor do trabalhador, ele permite para ganhar tempo, para economizar na compra de equipamentos de proteção, para evitar a parada da produção. Então, ele permite que o trabalhador se coloque em risco. E aí, nesse caso, nós temos aí a condição insegura. Sendo assim, podemos definir como condição insegura máquinas e equipamentos sem as devidas proteções, falta de treinamento e de informação aos funcionários, instalações elétricas defeituosas ou fios desencapados, ou até mesmo a má conservação dessas instalações ou a baixa qualidade dos materiais para essas instalações, falta de equipamento de proteção individual, ausência da sinalização de risco, iluminação deficiente ou precária, gambiarras e improvisos em equipamentos, máquinas e ferramentas. Lembrando que as ferramentas para manuseio de rede elétrica, elas têm que ser ferramentas isoladas, alto nível de ruído e passagem perigosa. Por mais que o ponto maior de um acidente de trabalho seja a lesão do trabalhador, a mutilação deste trabalhador, a empresa, por um outro lado, ela também tem perdas naquele momento do acidente. Pois, quando acontece um acidente, nós temos uma diminuição do ritmo de produção, temos a quebra, né, ou defeito do patrimonial, que seria as máquinas, temos também perdas de ferramentas ou danos a ferramentas, e temos também, né, a questão que o ferido, a lesão física
no trabalhador, ela vai gerar um afastamento, esse trabalhador ele vai ficar fora do posto de trabalho, ou seja, a sua produção naquele dia fica comprometido e a empresa ainda terá que pagar taxas tributárias à Previdência Social por ter permitido que aquele acidente acontecesse. Por mais que seja um ato não programado, o acidente ele acontece porque de alguma forma houve um descaso por parte do empregador ou por parte do próprio trabalhador, e esse descaso com as questões de segurança acarretaram aquele acidente. Pois bem, agora que nós já conhecemos o conceito de acidente, já entendemos o que é o acidente, o que causa o acidente, é importante que entendamos um pouquinho aí sobre a estrutura das competências legais do Ministério do Trabalho e o que demanda as normativas de segurança do trabalho. A NR1, ela é a primeira norma da Portaria 3.214, onde, através das demandas da Secretaria de Saúde e Medicina do Trabalho, ela vem promovendo ações para garantir a organização e a implantação de procedimentos seguros na empresa. Essa norma, ela anda em conformidade com as consolidações das leis trabalhistas, que é a CLT, determinado através da Portaria 1223 de 2018, que estabelece a elaboração da referida lei. Essa alteração, né, na verdade, essa portaria, que é a 1224, ela veio fazendo uma revisão em todo o quadro das normas regulamentadoras. Anterior ao ano de 2018, a NR1 ela era muito genérica, ela não trazia de uma forma tão detalhada um objetivo com a segurança. Ela era denominada como disposições gerais, mas ela era muito superficial. Hoje não, hoje ela se faz presente em todas as outras 35 normas, perdão, em todas as outras 34 normas, né, porque ela é a primeira, e ela vem trazendo um conceito de melhoria contínua. Hoje, a visão desta norma é você implantar os sistemas de segurança, você avaliar esses sistemas de segurança e, se deu certo, você melhora, se não deu certo, você refaz o processo, porque o importante é que o trabalhador esteja assegurado na execução de sua atividade. É de responsabilidade da Delegacia Regional do Trabalho administrar, planejar, supervisionar, orientar, coordenar e controlar a execução das atividades de inspeção do trabalho nas áreas de segurança e saúde, através de fiscalizações no âmbito das condições de trabalho. Ou seja, dessa forma, a empresa ela não pode burlar o sistema de segurança. Caso a Delegacia Regional do Trabalho seja notificada ou presencie qualquer tipo de situação que possa colocar o trabalhador em risco, ela tem o dever e o direito punitivo de aplicar sanções, multas àquela empresa e pode até mesmo aplicar o embargo e a interdição da mesma, até que elas façam adequações com relação aos procedimentos seguros para a execução da atividade. Nessa vertente, a empresa ela tem por obrigação implementar todas as medidas de prevenção, ouvir os trabalhadores com relação às execuções de suas atividades e possíveis riscos e seguir as ordens prioritárias de segurança. Primeiramente, vamos tentar eliminar os riscos. Se não existe a possibilidade de eliminar aquele risco sem eliminar a atividade, nós tentamos minimizar os fatores que geram aquele risco ou controlá-los, através de medidas de proteção coletiva, que poderia vir a ser procedimentos ou equipamentos que garantam a segurança de todos. Se a mesma não for eficaz, nós vamos minimizar, controlar os fatores de risco com a adoção de medidas administrativas organizacionais. Se de toda forma a mesma não for eficaz, nós adotamos as proteções individuais, que são os denominados EPIs.
A norma, ela não desobriga a empresa a cumprir outras legislações, seja ela de âmbito federal, municipal ou estadual, relacionadas às questões de proteção e segurança do trabalhador. No caso de uma norma regulamentadora ser implantada dentro da empresa perante o risco e houver a necessidade de uma outra norma, um exemplo, se eu vou realizar uma atividade em subestação, eu estou manuseando eletricidade, ok? Fiz o treinamento da NR10, mas em contrapartida eu estou em um espaço confinado. Eu também preciso realizar o treinamento da NR33, que fala sobre espaço confinado. Dentre esses, eu tenho outras NBRs, que eu não vou citar uma por uma, que vão englobar também aquele tipo de situação. Então, o cumprimento de uma não desobriga o cumprimento de outra. Vale ressaltar que a norma regulamentadora de número 1, ela determina que o empregador ele é responsável por garantir o treinamento de seus funcionários. Esse treinamento ele deve ocorrer dentro do horário de trabalho, ou seja, ele não pode exceder a jornada como uma forma de hora extra, ele não pode ser ministrado em finais de semana para fim compensatório e ele tem que ser fornecido gratuitamente pela empresa. O treinamento ele tem que ser comprovado mediante a certificação a qual o funcionário recebe, informando que ele obteve aproveitamento daquele treinamento e o mesmo se encontra apto para executar a atividade. Na NR4, nós vamos ter a composição do Serviço Especializado de Engenharia, Medicina e Segurança do Trabalho, que é o SESMIT. O SESMIT é um setor que tem, por definição, garantir as condições mínimas de saúde e segurança do trabalhador. Ele está previsto na consolidação das leis trabalhistas, né, através do artigo 162, onde é de alta necessidade a disposição deste grupo de profissionais da área de saúde e medicina, que será composto por médicos do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico de segurança do trabalho, engenheiro do trabalho e enfermeiro do trabalho. Esses vão auxiliar na fiscalização dos procedimentos, eles vão atuar na criação de procedimentos seguros, eles vão realizar campanhas, treinamentos, eles vão fazer implantação de equipamentos de segurança e vão também articular juntamente a Comissão Interna de Prevenção ao Acidente, que é a denominada CIPA, para garantir o bem-estar de todos os trabalhadores. A CIPA, como veremos após, ela é um grupo composta, na verdade, por um grupo de trabalhadores que não tem formação na área de saúde e segurança, mas serão capacitados para que represente os trabalhadores, saibam identificar os riscos inerentes às atividades ou algum risco presente no ambiente de trabalho e possam acompanhar o SESMIT junto às campanhas educacionais, perante, na verdade, os demais trabalhadores. Ainda com relação ao SESMIT, a implantação dessa equipe de segurança, ela se dará a um quantitativo mínimo de funcionário. Não somente um quantitativo mínimo de funcionário. Para que eu tenha um SESMIT, além do quantitativo mínimo de funcionários no quadro da empresa, eu preciso que esses funcionários eles sejam contratados em regime de CLT, eu tenha um grau de risco nas atividades da empresa que pode variar, né, de 1 a 4, e esse grau de risco, quanto maior a quantidade do grau
menor a quantidade de funcionários que eu vou precisar para se ter um SESMIT. Por exemplo, a partir de 50 funcionários, eu já posso, no grau de risco 3, ter um técnico em segurança do trabalho representando o SESMIT. Dentre os 5 profissionais, a partir de 50 funcionários, eu já tenho um, que é o técnico em segurança do trabalho. Essa norma ela se aplica a empresas públicas, privadas, órgãos administrativos de iniciativa direta ou indireta, poderes legislativos, judiciários, entre outros mais que tenham esse tipo de vínculo direto com um trabalhador ou um prestador de serviço. Então, gente, o SESMIT, ele vem desenvolvendo atividades com a finalidade de prevenção a acidente do trabalho e adoecimento dos trabalhadores. Esses processos de prevenção, ele é empregado no dia a dia através de palestra, de abordagem direta. Eles podem fazer, por exemplo, o que nós chamamos de DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança, onde dia após dia eles vão lançando pequenas informações, batendo até mesmo na mesma tecla todos os dias sobre os processos seguros, a importância de você praticar a segurança do trabalho, de você realizar os procedimentos operacionais de forma segura, seguir ali todos os processos de acordo com o que foi ensinado. Eles ensinam a importância de seguir a legislação, como realizar sua atividade de forma segura, além de prevenir o adoecimento do trabalhador através dos agentes insalubres presentes no ambiente de trabalho. Bem, o SESMIT ele não trabalha sozinho fazendo prevenção. Da mesma forma que ele é determinado pela quantidade de funcionários e grau de risco de exposição, temos a equipe de apoio denominado CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção ao Acidente, prescrita na NR5, que, por representatividade de todos os trabalhadores, atuará de forma conjunta a CIPA dentro das empresas. O SESMIT, ele tem o objetivo de trabalhar junto com... a CIPA tem o objetivo de trabalhar junto ao SESMIT, então ambos trabalham juntos, né? Na prevenção dos acidentes de trabalho, adoecimento, campanhas de conscientização e educação do trabalhador. Permanentemente, eles vão fazer esse trabalho para garantir a redução dos índices de acidente e do adoecimento. O fator que faz com que a CIPA ela tenha não somente uma atuação, mas ela tenha também uma participação fundamental nos processos de segurança, é que ela é composta por trabalhadores comuns. Então, na mesma sala, compondo a CIPA, eu vou ter aquela senhora que serve o café, eu vou ter o porteiro, eu vou ter o gerente, eu posso ter um diretor. Então, dentro da CIPA, a questão de escala hierárquica, ela se torna um pouco relevante, pois ali todos que estão presentes, eles têm um único objetivo, que é promover a saúde e a segurança para todos os trabalhadores. Então, eu não preciso me preocupar se eu sou um doutor ou não. A questão é que eu vou me preocupar se a atividade está sendo executada de forma segura, se os trabalhadores estão seguros, se o índice de adoecimento reduziu, se vem sendo feita uma campanha de conscientização efetiva, se nós estamos tratando os problemas. A CIPA ela vai trazer para o SESMIT ou para as reuniões da CIPA os problemas do chão de fábrica, os problemas que os trabalhadores estão relatando de uma forma mais sigilosa, de uma forma mais individual e particular, trazendo ali as necessidades dos trabalhadores e nivelando a questão de segurança. O cipeiro ou cipista, como é denominado, ou aquele funcionário que será eleito
né, como já mencionado, pelos outros empregados, para representá-los perante a empresa, ele passará por um período de treinamento sobre todos os processos de segurança. Este período de treinamento ele tem um conteúdo programático de no mínimo 20 horas, que também serão realizadas durante o horário de trabalho e também terão a sua remuneração como um dia comum. Para que a empresa tenha a CIPA, ela tem que ter no mínimo 20 funcionários. E esses 20 funcionários ou mais, eles farão a votação dos funcionários que tenham interesse de participar da CIPA, e esses, a partir do momento do mandato, eles passam a fazer esse treinamento. Após o treinamento, primeiro dia útil no mês posterior à eleição, esse funcionário já toma posse da CIPA e já inicia o seu processo de trabalho aí com relação aos procedimentos de segurança. Antes de mais nada, eu quero ressaltar que o cipista ele não está acumulando emprego. Não existe uma profissão de cipista. É um trabalho voluntário. Dessa forma, ele não recebe a mais por isso. Ele não está sendo promovido. Ele simplesmente está executando uma atividade para bem-estar de todos na empresa. O cipeiro eleito, ou cipista eleito, além dos indicados, porque nós temos duas categoria de cipista, eleito e indicado. O eleito é aquele que foi escolhido por todos os funcionários da empresa para representá-lo. Já o indicado é aquele que o empregador escolheu como cargo de confiança e pode a qualquer momento ser substituído, diferente do cipista, que terá uma garantia provisória de 24 meses, sendo 12 meses de vigência, 12 meses pós-vigência no mandato. Então, ele tem 24 meses de estabilidade provisória. Somente poderá ser demitido em caso de falta grave, gravíssima, ou seja, justa causa. Como seu conteúdo programático de treinamento, o cipista ele terá conhecimentos sobre os estudos do ambiente, as condições de trabalho, os riscos originais do trabalho, dos processos produtivos, a metodologia de investigação de acidente, noções de doenças ocupacionais decorrentes à exposição aos riscos ocupacionais da empresa, noção de síndrome imunodeficiente adquirido, que é o HIV/AIDS, prevenção de DSTs, noção sobre a legislação trabalhista e previdenciário, princípios gerais de higiene ocupacional e medida de protetivas contra os riscos ocupacionais e demais mecanismos que ele possa vir a precisar para garantir o bem-estar de todos os trabalhadores. Esse treinamento ele vai ser realizado durante o horário de trabalho, são 20 horas que será distribuídos em, no máximo, 8 horas diárias. O treinamento deverá ser emitido certificação para comprovação que você fez o curso da CIPA. As horas elas serão distribuídas de acordo com o que for determinado ali, pela organização do trabalhador, do SESMIT ou mesmo da empresa. O treinamento tem que ser tem que ser aplicado totalmente gratuito. É um treinamento de conscientização e prevenção aos acidentes e às doenças ocupacionais. Então, ele tem que ser executado em um local adequado. A CIPA ela vai atuar juntamente ao SESMIT para poder sanar todos os riscos presentes no ambiente de trabalho e vão executar campanhas de prevenção a acidente, conscientização, levando o conhecimento dos processos de segurança do SESMIT para os empregados e também os problemas com relação à segurança do trabalho dos empregados para o SESMIT. Para que
possamos finalizar esse conteúdo, essa parte do nosso conteúdo. A CIPA, ela também será responsável por anualmente criar ou atualizar o que nós chamamos de mapa de risco. O mapa de risco é a representação geográfica de toda a planta baixa da edificação da empresa e ele vai apresentar os riscos presentes no ambiente de trabalho. O que seriam esses riscos? Nós vamos ver mais à frente sobre riscos ocupacionais, mas eles são classificados em 5 categorias: risco químico, físico, biológico, ergonômico e acidente. E ele caracteriza os processos de adoecimento do trabalhador ou o risco de acidente. Esse mapa de risco, ele vai ser representado por figuras geométricas, cores e poderá também mensurar ali qual que é o grau de risco presente naquele ambiente de trabalho. Os eleitos pelos trabalhadores terão uma garantia provisória de 24 meses, como mencionado, né? 12 a contar a partir da data de posse como eleito e mais 12 pós-mandato. Ele pode ser reeleito, caso assim deseje, ele faz inscrição como cipeiro novamente, né, como candidato da CIPA novamente. Se ele for eleito, ele prorroga por mais 24 meses o seu mandato. Caso contrário, ele fica esses 12 meses, posteriormente ele já não tem mais essa garantia provisória. Espero que esse conteúdo tenha ficado de uma forma bem clara para vocês. Vou deixar agora aqui uma atividade para vocês realizarem, me responderem por e-mail. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição, pode me mandar mensagem, que assim que possível eu respondo, tá bom? No mais, muito obrigada a todos vocês e bons estudos!